O assunto agora é o seguinte: você sabia que os processos contra médicos, movidos por pacientes, evidentemente, aumentaram 1.600% nos últimos tempos? Essa é uma informação que veio, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. Então, são dados absolutamente verídicos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos para estar conosco aqui na mesa do Notícia na Tarde, nessa tarde de terça-feira em Florianópolis, o advogado Erial Lopes de Aro, que já está aqui conosco nos estúdios. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes, CBN Diário e TV Com. Bom, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu gostaria de começar justamente por esses dados. 1.600% de aumento nos processos contra médicos. Esse dado é nacional? Esse dado é de Santa Catarina? Qual é a origem disso? Felipe, esse dado ele é um dado nacional. Ele foi obtido através de levantamento de processo feito pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Esse dado, ele se repete, a proporção desse dado se repete em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados, até é importante frisar, que tem proporcionalmente um dos maiores números de processo por médicos em atividade. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje em atividade no estado algo em torno de 15 a 16 mil médicos. Só o meu escritório defende 2.500 médicos. Nossa. Então isso é um número bastante expressivo e realmente virou uma rotina bastante frequente o processo contra médico em Santa Catarina. Não só contra o médico, né, Felipe? Contra clínicas, contra hospitais e contra o poder público também, através do Estado, da União ou dos seus municípios. Daqui a pouco eu vou querer abordar com o senhor a questão do jogo que está sendo virado. Agora já temos também médicos processando pacientes. Mas antes de entrar nisso, que rende a segunda parte da entrevista, falando dessas manifestações contra os médicos, quais são as áreas mais processadas, que são mais alvo dos pacientes, e também o que os leva, os pacientes evidentemente, a processarem quem lhes cuida da vida? Historicamente, o senso comum imagina que a cirurgia plástica é uma especialidade bastante processada. Isso não é verdade. Nós fizemos um recente levantamento em Santa Catarina e o número 1 em número de processos, a especialidade mais processada é a ginecologia obstetrícia, seguida aí pela ortopedia e traumatologia, passa pela clínica médica, cirurgia geral, a cirurgia plástica é a 6ª especialidade mais processada. Por que a ginecologia obstetrícia é a especialidade mais processada? Eu poderia lhe dar uma série de razões. Uma delas, e a gente discute muito isso dentro do escritório também, que é a responsabilidade civil do paciente. Sim. Por que eu quero comentar isso contigo? Porque o que a gente observa é que 42% dos processos estão ligados à área da obstetrícia, especificamente a obstetrícia, especialmente no setor público de saúde. Vou te dar um exemplo muito claro. Um médico que está de plantão, por exemplo, no Hospital Regional São José, atende uma paciente, essa paciente descobriu até pouco tempo que estava grávida, não fez um pré-natal adequado, não fez o exame de ultrassom regular, não teve acompanhamento médico durante o período de gestação, e o médico se vê muitas vezes obrigado a fazer um parto, uma cesariana, ou induzir um parto normal, e a chance de dar algum problema, ela efetivamente existe, e esse médico depois ele é processado. Então essa é a realidade de Santa Catarina, que repercute a realidade nacional também. A ginecologia e a obstetrícia campeã em processos em que se alega o erro médico. Bom, há casos, evidentemente, em que o processo, como o senhor está dizendo, ele é indevido, ele acontece sem que haja um motivo efetivo do paciente para processar esse profissional de saúde. Mas também há casos em que os médicos acabam errando, até porque a gente não pode aqui ser hipócrita e acreditar que uma categoria profissional não comete nenhum tipo de erro. Há casos assim também? Não, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que o processo, ele atualmente, ele faz parte do ato médico. Infelizmente é isso. O médico muitas vezes se vê inserido até dentro do contexto de trabalho. Citamos o exemplo do Hospital Regional São José. Um médico plantonista atendendo a 60, 70, 80, até 100 pacientes num turno de 4 horas de trabalho. Sim. É a estatística do erro. Então, o médico muitas vezes se vê numa situação em que é uma situação propícia ao erro. Não, obviamente, aquele erro proposital, não é esse o fato, mas o erro nas suas modalidades culposas, né? Por algum ato de negligência, imperícia ou imprudência. Claro. São 2h59 agora, nós vamos fazer daqui a pouco uma pausa para o repórter CBN, aqui na rádio, evidentemente, e a TV também vai para o intervalo,
Mas a gente está conversando e vai continuar daqui a pouco com o advogado Erial Lopes de Aro, que é advogado, tem atendido muitos profissionais da área de saúde, muitos médicos que têm sido processados pelos seus pacientes. O dado aqui que nós trouxemos no começo da entrevista, caso você tenha ligado o rádio agora, pontualmente às 3 horas, é de que em todo o Brasil a quantidade de processos contra médicos aumentou em 1.600%. É uma quantidade significativa, evidentemente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, continuar falando aqui no intervalo. Porque vem aí o repórter CBN. Até já. Aqui nos estúdios continuamos conversando com o doutor Erial Lopes de Aro, que é advogado, atende médicos, tem atendido também pacientes aqui em Santa Catarina, mas essencialmente médicos que têm sido vítimas de um aumento considerável na quantidade de processos movidos contra eles. 1.600% dados do STJ na quantidade de processos movidos contra médicos no Brasil. Bom, e nós conversávamos anteriormente, doutor, que o número de processos também contra pacientes movidos por médicos também vem em ritmo de crescimento. É o outro lado da moeda, né? O paciente processa o médico, mas o médico também, obviamente, num princípio legal, tem o direito de processar o paciente. Em que situações isso acontece? Com toda certeza, Felipe. Na prática, o que nosso escritório também vem defendendo há algum tempo é a responsabilidade civil do paciente. Aquele paciente que, tendo a orientação dada pelo médico, ele não segue de maneira adequada aquela orientação e, em virtude disso, sofre algum dano à sua saúde, isso deve ser levantado e discutido dentro de um processo. Isso é muito comum. E a gente evoluiu um pouco, e hoje nós estamos também processando o paciente. Em que sentido? Não se discute que todo cidadão tem direito, por força constitucional, a demandar, seja contra quem ele tenha interesse jurídico. Na prática, o que a gente vem observando é que, em alguns casos, o paciente ele extrapola esse limite, esse direito constitucional e passa a fazer agressões contra o médico que o atendeu. Que tipo de agressão? Agressão dentro de um processo, imputando falso crime, de alguma forma caluniando, injuriando aquele profissional. E essa conduta, ela também deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Então, muitas vezes o cidadão processa o médico e o médico também processa o paciente. Nós temos inúmeros casos, a gente vem já há algum tempo defendendo essa tese. O último caso, só para você ter uma ideia e exemplificar isso, uma paciente em que sentiu-se lesada pelo atendimento desse profissional, desse médico. Ela, no bojo desse processo, dessa ação em que ela queria discutir o alegado erro médico, ela lançou informações de que o médico, por exemplo, fazia uso regular de bebida alcoólica e atendia pacientes nessa condição, e que isso teria inclusive causado a morte de alguns pacientes. Isso não tem sentido dentro daquele processo. Não era aquele o objetivo, não era aquela a causa de pedir. Sim. E contra essa paciente nós entramos com uma ação criminal e também uma ação de reparação por danos morais que o médico certamente sofreu em função dessa alegação. Claro. Bom, o que a gente percebe, não só na área médica, não só na relação paciente-médico, mas em outras também, talvez esses números aqui ajudem a gente a compreender. Me parece que tem havido uma judicialização de uma maneira geral dos problemas. As pessoas não têm tentado, nem os profissionais e nem os clientes, os pacientes, enfim, negociar de outra maneira. Ontem, inclusive, eu conversava com o novo diretor do Procon Municipal de Florianópolis, o Gabriel Meurer, e sobre falta de energia elétrica e tal. E aí eu perguntei para ele o seguinte: o processo ideal ou adequado talvez não seja o cidadão ir primeiro no Procon antes de ir na empresa que lhe causou o prejuízo. Vocês também sentem isso, que talvez falte um pouco mais de orientação para a população, às vezes se sentir lesada, procurar o CRM, procurar o Sindicato dos Médicos, antes de entrar com o processo, e o contrário da mesma maneira? Não, sem dúvida. A judicialização da medicina é algo que já vem sendo discutido há algum tempo. Não só no aspecto da relação médico-paciente, no aspecto do próprio paciente também contra o Estado, contra a operadora de plano de saúde, que muitas vezes ceifa o direito do acesso a uma prótese, a uma órtese, a um medicamento oncológico, o que é muito comum. E realmente, nesse caso específico, a relação médico-paciente, ela está
judicializada. Eu costumo dizer nas nossas palestras que o profissional médico foi treinado, e esse treinamento é um treinamento de mais de uma década, com toda certeza. Ele foi treinado para ver aquele cidadão à sua frente como um paciente. Atualmente, não. Ele tem que ver esse cidadão como um consumidor, por força do próprio Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que se precaver e saber que aquele paciente pode, do seu tablet de uso pessoal, registrar um boletim de ocorrência e pode judicializar o seu inconformismo. Né? Então isso é possível, é o que se observa na prática, é o que justifica esse número assombroso de ação é uma indústria do dano moral. É o que aconteceu década passada nos Estados Unidos, nós estamos vivendo aqui. Nós temos em alguns estados, Santa Catarina especificamente, em algumas especialidades, números semelhantes aos dos Estados Unidos, em que lá o médico, para trabalhar, ele precisa ter um seguro de responsabilidade civil. Sim. Atualmente eu sou defensor do seguro de responsabilidade civil, por essas e outras várias razões, mas na prática a medicina virou uma profissão bela, bonita, mas de risco também, com toda certeza, para o profissional médico. Queria retomar um assunto às 3h12 aqui na CBN TV Com, que o senhor falou no começo, ainda na primeira metade da entrevista, quando a gente falou dos processos que são movidos pelos pacientes, às vezes por erros causados não pelo médico, mas por conta de uma estrutura falha, por exemplo, no Estado. Existem ações também que os médicos têm movido contra a máquina pública por falta de planejamento, por má gestão, que a gente sabe que acontece, como o senhor falou antes, cargas de trabalho que são excessivas em quaisquer que fossem as áreas de atuação? Com toda certeza, a gente costuma dizer que a falha do sistema, a dificuldade de atendimento, a dificuldade de acesso à saúde recai sobre o colo do profissional médico. É porque ele que está lá na ponta prestando o atendimento. Ele é a cara do Estado, ele é a cara da União, ele é a cara do município que vai prestar o atendimento, é ele que vai dar notícia, a má notícia à família. Então, ele está na ponta, ele sofre, e isso novamente justifica esse número exorbitante de ações contra profissionais da área da saúde. Dr. Eriel Lopes de Aro, advogado, conversou conosco hoje sobre os processos na área médica, tanto contra médicos quanto contra pacientes. Tem outras informações para quem quiser, num site na internet, algum local mais específico? Com toda certeza, Felipe, nós temos o nosso site, que é o lhmldireitomedico.com.br. Nós temos também a nossa fanpage, que ela é alimentada diariamente com uma série de informações relevantes e de interesse dos profissionais da área da saúde. Tá certo. lhmldireitomedico.com.br. Doutor Eriel, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui conosco e certamente voltaremos a conversar. Com toda certeza, boa tarde a todos.